Bom, então nós temos aí uma instituição ainda mais recente do que a UFOPA, que tem como característica, né, estar numa região ainda. Eu vou apresentar para vocês os principais desafios que eu consigo identificar na região. Também apresentar um pouco do nosso modelo acadêmico, que difere um tanto da maior parte das universidades brasileiras, explicar um pouquinho esse conceito desses decanatos, enfim. Pode seguir, por favor. Aqui a imagem está um pouco escura, mas a ideia é que a gente tem, então, uma visão do território. Em que... Pode ser, por favor. Deve ser o primeirão lá de cima. O que a gente tem aqui, então, na verdade, seria um mapa da região sul, extremo sul da Bahia, em que tem uma caracterização importante aí que não está aparecendo na tela, que nós temos aí, ó, Porto Seguro, então a professora Raimunda está mostrando ali, Salvador aqui à direita, e que traz uma característica interessante e desafiadora, que nós temos nessa região 48 municípios, pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, a educação básica por volta de 329 mil estudantes, e no ensino superior 74.500, mais ou menos na região. Tá? Então, aí nós, além desse desafio educacional, nós temos, pode passar também, por favor, essa é uma outra visão aí está aí na sequência, então um pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, nesses 48 municípios, educação básica e o ensino superior. Bom, então nós temos aí uma outra perspectiva dessa área de abrangência da universidade, não esquecendo, eu venho da oceanografia, então eu sempre gosto de insistir que a gente não pode olhar para o território apenas para a parte continental do território, mas senão também para a parte marinha costeira, que afinal na nossa região é um dos principais atrativos turísticos, né, econômicos na verdade, que é a questão turística, e que traz também problemas consigo pelo modelo de turismo adotado. Então a gente vai desde lá a região de Itabuna e Ilhéus, passando por Porto Seguro e chegando quase à divisa com o Espírito Santo em Teixeira de Freitas. Então nossos desafios aí, bom, inicialmente o principal e o macro desafio é o contexto político-econômico ambiental atual, em que a universidade ela é criada no momento em que há uma mudança brusca, né, na orientação político-econômica no país, e isso de fato traz uma série de desafios para não só a implementação, mas também para a consolidação da universidade. Como um outro grande desafio, o nosso capital natural, nós temos ali várias unidades de conservação na região, nós temos aí hotspots da Mata Atlântica, nós temos também bancos coralíneos, então são vários elementos e vários biomas importantes do ponto de vista de capital natural que ainda tem uma preservação significativa. O desafio da recuperação da cadeia do cacau e a diversificação do segmento madeireiro, assim como é o caso também do oeste do Pará. Destaco aí o turismo de massa, no caso de Porto Seguro, em que a gente tem cada vez menos oportunidade para que pequenos comerciantes, pequenos empreendedores tenham uma acessibilidade, acesso ao mercado de turismo, especialmente nesse turismo massificado que nós temos na região. Essa própria questão da grande presença de unidades de conservação traz consigo também disputas fundiárias. Nós temos várias populações indígenas, várias populações de quilombolas, temos os extrativistas na região também, então as disputas fundiárias históricas na região e não tem sido diferente nos últimos anos. Também destacar a violência contra a juventude. Quando a gente olha os recortes aí do mapa da violência, a gente tem esses municípios do sul e extremo sul da Bahia, infelizmente, quando a gente coloca no recorte per capita, numa situação de bastante preocupante esse cenário. Eu vou mostrar para vocês a pirâmide etária de Porto Seguro, e temos também aí o desafio, né, permanente de articular e interagir sinergicamente com os nossos parceiros, como instituições de educação na região, mas também com empresas, com organizações sociais e assim por diante. Próximo, por favor. Bom, então, chamar a atenção aqui, dá licença levantar. Vocês estão vendo ali na imagem da esquerda, aqui embaixo, ó, a pirâmide etária de Porto Seguro, homens em azul, mulheres
em rosa à direita. Obrigado. Aqui no meio a pirâmide etária da Bahia e a pirâmide etária do Brasil. Então, chamar atenção aqui para o que acontece com a população jovem, especialmente de 10 a 19 anos, do lado masculino e do lado feminino, mas mais destacado do lado masculino, isso para Porto Seguro. Um outro desafio aqui é a questão econômica, então, produto interno bruto, isso aqui é para Itabuna. A gente tem a situação do município de Itabuna, a situação da Bahia, a situação do Brasil. E para um município que tinha parte importante da sua economia vinculada ao cacau, vocês vejam que o que está em azul é o PIB da agropecuária, né? Então, quer dizer, essa região sofreu muito seriamente o baque com a questão do cacau. E aqui em cima chama atenção para Teixeira de Freitas, as matrículas por nível, em que a gente tem em azul pré-escolar, em vermelho fundamental, em laranja o médio, a situação da Bahia e a situação do Brasil. Então reparem que na situação do município de Teixeira de Freitas, da coluna vermelha para a laranja já há um baque muito grande das matrículas do ensino fundamental para as matrículas do ensino médio. O que isso quer dizer? Que a gente tem um funil muito grande de acesso a uma capacitação progressiva desses estudantes, quem dirá então para o ensino superior, né? No modelo vigente de turismo para a região, por exemplo, a gente tem que o sonho do jovem eu vou, provavelmente, se terminar o ensino médio, eu vou trabalhar para algum hotel, alguma coisa assim, um serviço de baixa qualificação. Então, as pessoas sequer, até pouco tempo, tinham essa perspectiva de trabalhar ou de se ver na universidade. Então, esse é um desafio importante que a gente tem buscado estimular nos jovens, para que eles se vejam na universidade e que sejam, em muitos casos, os primeiros membros das suas famílias a chegar ao ensino superior, como a gente sabe que tem acontecido no restante do país também. Tá? E aí vem outro desafio que é curioso, que o professor Cassiolato mencionava mais cedo, que é como a universidade ela se comporta na sociedade. Ela tem um papel indutor ou é reativo? No nosso caso, o nosso modelo acadêmico, ele, de certa forma, ele ainda não é, às vezes, compreendido pela sociedade local, que fala, eu preferiria que fosse no arranjo tradicional, em que eu tivesse já os cursos do formato tradicional que a gente conhece nas instituições. E isso, em alguns casos, é interessante como a gente se coloca nesse desafio. Bom, será então que a gente tem que ter o papel indutor de falar, vamos buscar trabalhar em outro formato acadêmico, por exemplo, no regime de ciclos, ou teria sido melhor, né, e mais conservadora a ideia de buscar o arranjo tradicional acadêmico, né? Então ficam essas perguntas que, na verdade, provavelmente a gente nunca vai ter uma resposta definitiva e única. Então, por favor. Bom, então falando um pouco sobre a universidade, como eu disse, ela foi fundada em 2013, já houve discussões pretéritas aí desde o início da década. O ingresso da primeira turma aconteceu em setembro de 2014, então a gente tem a primeira turma agora dos bacharelados interdisciplinares e das licenciaturas interdisciplinares se formando, agora no fim do ano. O nosso regime letivo é quadrimestral, multiturno, a exemplo de como funciona também a UFABC. Nós temos ciclos de formação, a ideia de currículos modulares e flexíveis, não há, por exemplo, pré-requisitos. Políticas de permanência importantes, né, porque a gente tem aí grandes desafios na região do ponto de vista de permanência desses estudantes na universidade. Uma outra coisa muito importante desse modelo, que é a sua ampla cobertura territorial. Quando a gente olha nas primeiras imagens, vocês percebem que aqueles 48 municípios, inicialmente, a previsão era que eles fossem atendidos pelos colégios universitários. Eu vou explicar um pouquinho qual é a condição para que isso aconteça. Mas o nosso contexto político, econômico, dificultou bastante a capilarização dessa rede. Então, hoje a gente tem muito menos colégios universitários do que gostaríamos, mas é, de fato, um outro desafio importante que se faz necessário e totalmente justificável para a nossa região. Além disso, nós temos unidades acadêmicas geograficamente distribuídas. Eu gostaria de apresentá-las agora. Ali está um pouquinho ruim de ver, mas a gente tem no campus Jorge Amado, em Itabuna, o Centro de Formação em Tecnociências e Inovação, o Centro de Formação em Ciências e Tecnologias Agroflorestais e o IAC. A rede o IAC é o seguinte, é o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. No nosso caso, cada um dos campi, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas,
cedia um Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, que seria o instituto responsável pelo, vamos dizer, entre aspas, o ciclo básico, que a gente chama lá de primeiro ciclo. E aí, a cada IAC, a cada Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, está conectada à respectiva rede CUNE, de colégios universitários. Em Porto Seguro, onde eu estou lotado, nós temos lá o Centro de Formação em Artes, Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais, Centro de Formação em Ciências Ambientais, a qual eu também faço parte. Então nós temos pelo menos uma dupla lotação, pode haver uma terceira lotação eventualmente. Então no meu caso eu sou vinculado ao Centro de Formação em Ciências Ambientais e ao IAC, né? Então estou atualmente como decano do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências de Porto Seguro, além de, em Teixeira de Freitas, temos o Centro de Formação em Ciências da Saúde e a respectiva rede CUNE vinculada ao seu IAC. Bom, os colégios universitários, eles estão baseados no modelo dos colleges, né, em que a gente tem aí a oportunidade de que estudantes que queiram, desejem ingressar na universidade, pelo menos no primeiro ano, eles não têm a necessidade de se deslocar para o município sede. Né? Então, a ideia é que a gente tenha, são colégios universitários que funcionam nas instalações da rede estadual de ensino médio. A condição para que um município ou um consórcio de municípios pleiteie sediar um colégio universitário é que ele tenha, ou esse conjunto tenha, ao menos 20 mil habitantes e ao menos 300 egressos de ensino médio. Né? Eles estão localizados em periferias urbanas, quilombos, assentamentos, aldeias indígenas e assim vai. Nós temos também equipes docentes das sedes em rodízio que supervisionam a rede de colégios universitários e que aplicam os mesmos instrumentos de avaliação dos bacharelados e das licenciaturas interdisciplinares. Nosso modelo, então, atualmente, a gente se desloca para os colégios universitários para ministrar, interagir diretamente, presencialmente com os estudantes, toda vez que possível. Mais recentemente, dentro do contexto do Plano Estadual de Educação da Bahia, foram criados aí os complexos integrados de educação. A UFSB faz parte desse acordo com o governo do Estado, em que o objetivo é oferecer educação integral em tempo integral, dentro daqueles eixos interdisciplinares que estão aí colocados, como a gente vê no Enem. Também temos nos complexos a oferta de licenciaturas interdisciplinares, permitindo aí, né, a ideia também é articular com estudantes do ensino para jovens e adultos, trabalhadoras e trabalhadores com defasagem idade série, além de pensar na capacitação continuada de docentes da rede de ensino básico, pós-graduação também. Bom, então aí mais uma imagem geográfica, aí um mapinha da área de abrangência continental, mostrando lá a situação, né, das unidades universitárias de Itabuna, em seguida de Porto Seguro e de Teixeira de Freitas. Pode passar, por favor. Esqueci de mencionar que em Porto Seguro o nosso campus é o Sosígenes Costa e em Teixeira de Freitas é o campus Paulo Freire, enquanto Itabuna é o Jorge Amado. Pode seguir mais, por favor. Então, essas estrelinhas ali que aparecem em vermelho e amarelo são os municípios aí em condições de receber a sua rede, né, o seu colégio universitário. No momento a gente está aquém, né, desse objetivo, exatamente pela dificuldade que nós temos em aumentar essa capilarização nas condições atuais. Bom, então destacar algumas iniciativas que já vêm acontecendo nesses pouco mais de 3 anos, 4 anos aí de funcionamento da universidade. Um deles é um acordo de cooperação técnica entre a universidade e a Associação Territorial de Agroecologia dos Povos da Cabruca e da Mata Atlântica, chamada de Teia dos Povos. Dentre as atividades que a gente vem realizando em conjunto, temos aí o Fórum Social da Universidade. Inclusive, a partir dessa primeira edição do Fórum Social, a gente teve a eleição dos delegados do Conselho Estratégico Social da Universidade. Isso aconteceu em 2015. Apoio às jornadas de agroecologia da Bahia. Eles têm apresentado uma série de demandas de mestrados profissionais para os diversos segmentos da Teia dos Povos e algumas demandas já iniciais em nível de graduação. A ideia também é que se observe aí que essas iniciativas devem ser compatíveis com o capital natural da região e com o extrativismo sustentável.
Além disso, valorizar, prestigiar e estimular APLs sociobiodiversos. Uma outra iniciativa já em andamento é o Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, que aí envolve uma série de instituições de ensino e educacionais, além de órgãos ali representativos de entidades de classe, ali o SENEC e o CEPED são da área de eletroeletrônico. Então nós temos a UESC, a Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, a UFSB, a CEPLAC, o IFBA e o IFBaiano, além do Instituto Arapiaú. Dentre as linhas principais do Parque do PCT Sul, biotecnologia e alimentos, cadeias produtivas agroflorestais, engenharias, transporte e logística e as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação. Também o objetivo aí de se estabelecer uma rede de fibra ótica na região. A gente, em Porto Seguro, tem uma condição bastante favorecida por conta da realização recente da reunião anual da SBPC. Então, a gente tem uma conexão de internet que ainda não está disponível para os demais campi na mesma velocidade. E tem também aí um desafio, né, de se constituir o Centro de Inovação do Cacau na região. Bom, aqui é uma proposta que vem em andamento, sendo feita pelo professor Daniel Piotto, pela UFSB e o grupo da UESC, na área de agroflorestas, em que a gente tem ali em verde, se vocês repararem em cima, lá aparece florestas nativas, sistemas produtivos, sistemas degradados. Em verde são as caixinhas relacionadas à biodiversidade. Em azul são as relacionadas ao manejo e em roxo, lilás ali as relacionadas à economia. Então tá super difícil de ler, mas só para dar uma ideia para vocês de que perguntas que podem ser feitas lá no início é como a floresta funciona, o que nós temos de biodiversidade, processos ecológicos relacionados, qual que é o efeito disso nos serviços ecossistêmicos, por exemplo, na questão de ciclagem de carbono, ciclos biogeoquímicos em geral, produtividade, controle de pragas e assim vai. De que forma essas florestas nativas, então, elas afetam ou interagem com sistemas produtivos. De novo, o sistema cacau-cabruca, que é historicamente importante para a região. Dado o caso de alguns sistemas degradados, como se faz a restauração e que, de certa forma, se fecha aí, né, um ciclo virtuoso também, buscando, então, fazer um manejo mais responsável e adequado possível, para que aqui embaixo a gente tenha, por exemplo, geração de trabalho e renda para pequenos proprietários. E aí eu não consigo mais enxergar ali os outros pequenininhos. Bom, ainda também, claro que essas iniciativas demandam articulações entre si, mas saudar aí recentemente, né, o pessoal das engenharias, a proposição de uma incubadora dentro do contexto do curso de Engenharia da Sustentabilidade e está em fase de implantação. A gente tem também a criação, próximo por favor, da primeira empresa júnior da universidade, então o pessoal que atua na área ambiental, ou seja, são iniciativas ainda bastante iniciais, mas que a gente espera que com o tempo a gente consiga articulá-las e consiga de fato aprender com vocês, interagir com vocês. E aí eu deixo a pergunta final, que é essa: como podemos interagir, como podemos aprender, como podemos contribuir para o desenvolvimento regional, não só do sul e extremo sul da Bahia, mas do oeste do Pará e de todas as instituições que fazem parte da Resististe. Muito obrigado.